Ok, está gravando e vou compartilhar a tela. Só me dê um feedback aí. Estão vendo minha tela? Sim, agora sim. Perfeito, então. Bom, o magnetismo, pessoal, ele recebe esse nome justamente por questões históricas, certo? Na Grécia existe uma ilha chamada Magnésia, a qual, nos tempos antigos, ela era composta, basicamente, a população dessa ilha era composta por pastores e eles utilizavam muitos utensílios metálicos. Percebiam lá nessa ilha que esses utensílios metálicos eles eram atraídos pelas rochas que tinham lá na ilha da Magnésia. Como foi a primeira vez que esse fenômeno, ou uma das primeiras vezes que esse fenômeno foi observado e estudado, já lá na Grécia Antiga eles chamavam isso de fenômenos magnéticos, em virtude da ilha da Magnésia. Basicamente, quando a gente tem um metal, pessoal, esse metal ele tem uma propriedade, né, os átomos desse metal têm uma propriedade que se chama spin. Vocês talvez tenham visto lá na química, o spin ele é uma propriedade do elétron, certo? De girar em torno do próprio eixo. Várias regiões desse metal possuem spins que estão apontando, né, essa rotação deles está apontando em direções distintas. Então, o spin, os elétrons, eles podem estar rotacionando em um certo eixo, e voltado para um lado, para o outro, para o outro. Essa rotação do spin confere ao metal uma característica chamada de domínio magnético. Em um pedaço de metal qualquer, sei lá, uma barra de ferro qualquer, esses domínios magnéticos eles ficam desalinhados. Então tem spin rodando para um lado, para o outro, uma loucura, certo? Então isso aqui é só um pedaço de ferro qualquer, não é um ímã. Agora, quando tu tens um alinhamento dos domínios magnéticos, ou seja, uma organização dessa rotação dos elétrons do metal, nós temos o que nós chamamos de ímã, certo? Então, basicamente, o que diferencia um pedaço de ferro qualquer de um ímã é a orientação, a organização dos domínios magnéticos. Por convenção, a gente chama sempre o polo no qual, galera, os domínios estão apontando assim, ó, de polo norte e o polo oposto de polo sul, certo? Então, o ímã, ele sempre vai ter um polo norte e um polo sul, e isso vai estar relacionado com a orientação dos domínios magnéticos. Lá na ilha da Magnésia, pessoal, tinham muitas rochas com uma alta concentração desse minério aqui, ó, o qual a gente chama hoje de magnetita, certo? Que é um ímã natural, ou seja, na natureza ele já é encontrado dessa forma aqui, ó, com os domínios magnéticos alinhados, certo? Então, por isso que os fenômenos magnéticos ocorriam muito lá na ilha da Magnésia, e o nosso estudo de hoje é justamente conhecer as propriedades desses ímãs. A primeira propriedade de um ímã é a mais simples de todas, de atração e repulsão, a qual vocês já conhecem, né? Os opostos se atraem, os iguais se repelem, certo? Então, o polo norte e o polo sul de um ímã vão se atrair, polo sul com polo sul ou polo norte com polo norte vão se repelir, né? Os opostos se atraem, os iguais se repelem, certo? Bem tranquilo, né? Não sei se vocês querem tempo para copiar alguma coisa ou para bater um print screen, galera, mas depois a aula vai estar salva, tá bom? Outra propriedade importante dos ímãs, pessoal, é um princípio, uma propriedade de indivisibilidade dos polos magnéticos, que seria a seguinte: se eu pegar um ímã, por exemplo, como esse, em forma de barra, e cortar ele aqui no meio, cada pedaço continua tendo polo norte e polo sul, né? Se eu cortar esses pedaços aqui também, cada pedacinho formado vai continuar tendo polo norte e polo sul. Ou seja, não existem polos magnéticos isolados, não existem monopolos magnéticos. Obrigatoriamente, tu tem norte e tem sul. Percebam que
os polos magnéticos, eles são uma propriedade de um elétron. Isso quer dizer que se tu cortar o ímã ali no meio, até porque um elétron sozinho tem polo norte e polo sul. Então, esses polos, eles são indivisíveis, porque à medida que vai cortando o ímã no meio, pessoal, mesmo no momento que tu tiver uma partícula elementar, aquela partícula vai ter um dipolo magnético, certo? Então, sempre os polos magnéticos, pessoal, eles estão juntos. Não tem como eu ter só polo norte e só polo sul. Isso é diferente lá da elétrica, né? Lá na elétrica, tu pode ter uma carga positiva sozinha ou uma carga negativa sozinha. Então, eu posso ter um monopolo elétrico, mas nunca um monopolo magnético. Sempre que eu tenho polo norte, eu também tenho polo sul. E por fim, galera, aqui ó, as linhas de indução magnética. As linhas de indução magnética, elas representam o campo magnético gerado por um ímã, certo? E basicamente, pessoal, elas apontam por convenção saindo do polo norte e entrando no polo sul, certo? Então elas saem do norte e entram no sul. Essas linhas, elas são contínuas ou fechadas. O que isso significa? Quando uma linha sai do norte, entra no sul, galera, por dentro da barra magnética, ela aponta do sul para o norte. Então, ela sai do norte, entra no sul, dá a volta aqui, sai do norte, entra no sul. Então, as linhas, elas não têm começo e fim. Elas sempre são contínuas ou sempre são fechadas, certo? Diferente também das linhas de campo elétrico, né? Existe também, pessoal, é bem comum que as questões cobrem essas semelhanças e diferenças entre cargas elétricas e polos magnéticos, né? A gente sabe que os opostos se atraem, isso vale para os dois, que a gente tem um campo em torno, né, um campo elétrico no caso das cargas e um campo magnético no caso dos polos magnéticos, certo? E o cuidado que tem que se ter é o seguinte: às vezes as questões elas querem te induzir a confundir ambos, pessoal. Por exemplo, o polo norte é um polo repleto de cargas positivas, enquanto o polo sul é repleto de cargas negativas, está carregado negativamente. Galera, não tem nada a ver, nada a ver, certo? Polo norte não tem a ver com cargas positivas e polo sul não tem a ver com cargas negativas. Esse campo que está em torno do Polo Norte e do Polo Sul é um campo magnético, não é um campo elétrico. Então, não confundam Polo Norte e Polo Sul com carga positiva e carga negativa, certo? Não tem relação, de fato. Tem algumas características semelhantes, mas não tem relação. Então, no Polo Norte, as linhas de indução magnética saem, no Polo Sul, elas entram, galera, por convenção. E ainda, galera, a gente tem a orientação de uma bússola, né? O norte de uma bússola nada mais é do que um material magnetizado, que é um ímã, ele sempre vai se orientar no sentido do campo magnético, né? Então, se a gente pegar uma bússola, ela aponta para o norte da Terra. Por quê, pessoal? Porque no norte da Terra, a Terra tem um campo magnético, né? Que aponta para o norte. Por isso que a bússola se orienta conforme esse campo. Mas se eu pegar uma bússola e colocar ela próxima a um ímã, ela vai se orientar conforme o campo desse ímã. Então, o campo de um ímã não sai do norte e entra no sul. Olha só, essas aqui são as linhas de campo magnético, né, galera? Percebam ainda que essas linhas elas seguem as mesmas propriedades das linhas de campo elétrico, tá? Por exemplo, aqui onde as linhas estão mais juntas, o campo é mais intenso. Aqui onde elas estão mais separadas, o campo é menos intenso, é mais fraco. Tudo bem? Observem agora essas bússolas que foram colocadas em torno de um ímã. Olha a orientação delas, galera. A orientação é a mesma orientação do campo, né? Então, se eu colocar uma bússola aqui, por exemplo, ó, ela vai se orientar nesse sentido. Ela vai se orientar conforme o campo. Se eu colocar uma bússola aqui, ela vai se orientar nesse sentido, conforme o campo. Então, essa tá para cá, tá para cá, para cá. Todas se orientando segundo o campo magnético do ímã. Então, sempre o norte de uma bússola, o norte de um ímã, se orienta no sentido do campo magnético. E reta mais reta.
pegando amanhã nessa parada de escrito com mão. Beleza. Comentei agora e vamos dar sequência a esse estudo. E o campo magnético da Terra, pessoal? A galera costuma ter bastante dificuldade nisso aqui, tá? Porque, olha só, é um pouquinho confuso, prestem atenção. Vocês estudam lá na geografia, vocês conhecem o Polo Norte e o Polo Sul da Terra, né? Então, a gente costuma desenhar em cima o Polo Norte, certo? Nos mapas e tal. Embaixo, o Polo Sul. Esse Polo Norte e Polo Sul são, a gente vai chamar aqui de Norte e Sul geográficos, beleza? A Terra, pessoal, ela é um imã gigante, certo? Ela é um imã gigante, devido às cargas do seu interior e tal. E este imã gigante chamado Terra, pessoal, tem um polo sul e um polo norte magnético. Mas lá no polo norte geográfico da Terra é onde fica o sul magnético. E lá no sul geográfico, os pinguinzinhos, galera, é onde fica o norte magnético. Então, quando a gente pega uma bússola, ela não aponta para o norte da Terra, ela aponta para o norte da Terra, porque lá no norte da Terra que tem o sul magnético. Então, o norte da bússola aponta para o norte geográfico, porque lá no norte geográfico que tem o sul magnético. Norte-sul, 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 né, galera? Então, eu vou até repetir, ó. Norte da bússola vai se orientar conforme o campo, vai apontar para o norte geográfico. Porque lá no norte geográfico tem o sul magnético, né? Daí vocês podem pensar, esse sul magnético que está atraindo o norte da bússola. Norte da bússola para o norte geográfico, porque no norte geográfico tem o sul magnético. Na verdade, percebam até pelo desenho que eles não coincidem, né, galera? Tem um certo ângulo. E aqui uma figurinha muito legal, né, do campo magnético da Terra. Ó. Percebam que a Terra é um ímã. E nesse ímã, galera, ó, as linhas de campo elas estão saindo daqui, né? Então aqui está o norte do ímã. Aqui está o sul desse ímã. Certo? Sai do norte e entra no sul. Perfeito? Bom, para magnetizar um material, galera, eu tenho lá um pedaço de ferro. Os domínios magnéticos estão desalinhados. Eu quero magnetizar esse material. O que eu preciso fazer com ele? Eu tenho que submeter esse material a um campo magnético. Talvez vocês tenham feito no ensino fundamental, aqui no Colégio de Eucatia Berna, quem estudou aqui, ou em algum outro colégio, galera, de pegar uma agulha, né, lá na geografia, esfregar um ímã na agulha e colocar ela em cima de uma esponjinha na água para ela virar uma bússola, para ela ter a ponta para o norte. O que tu fez? Tu transformou aquela agulha em um ímã, tu magnetizou ela com o campo magnético de outro ímã. Tu submeteu ela ao campo magnético de outro ímã e deixou ela magnetizada, certo? Então, quando eu quero magnetizar um material, eu tenho que submeter ele a um campo magnético. Só que, dependendo do material, galera, ele adquire um tipo de magnetização diferente. Se for um material ferromagnético, ele forma um ímã permanente, certo? Ele forma um ímã permanente. Então, tu bota ele lá no campo magnético, os domínios magnéticos se alinham, ele vira um ímã. E quando tu tira ele desse campo magnético, ele continua sendo um ímã. Ele retém a magnetização. Ele vira um ímã de verdade. Então, os materiais ferromagnéticos, eles têm magnetização permanente. E se é ferromagnético, né, o principal exemplo é o ferro, logicamente. Ok? Chamamos de paramagnéticos aqueles materiais, pessoal, que eles não conseguem segurar a magnetização. Eles têm uma magnetização temporária. O principal exemplo aqui é o alumínio. Se tu pegar o alumínio, galera, tu vai perceber que, sei lá, tu aproxima ele de um ímã, ele gruda no ímã. Certo? Só que quando tu tira, tu aproxima ele de outro pedaço de metal, ele não reteve a magnetização. Ou seja, ele não se transformou em um ímã. Porque quando tu coloca o material paramagnético em um campo magnético, ele se magnetiza, mas quando tu tira ele do campo magnético, ele já perde a magnetização. Então ele não segura a magnetização. Seria essa a ideia.
E os materiais são chamados de diamagnéticos, quando além de ter uma magnetização temporária, essa magnetização ocorre contra o campo magnético, ou seja, ao invés dos domínios magnéticos se alinharem no sentido do campo, eles se alinham contrariamente ao campo. Isso faz, pessoal, com que esses materiais eles sejam repelidos por ímãs, certo? Então, enquanto os materiais ferromagnéticos e paramagnéticos são atraídos pelo ímã, os diamagnéticos são repelidos. O principal exemplo aqui que costuma aparecer é a prata. O cobre aparece menos até, eu acho. Não precisa gravar, tá? Talvez tenha que saber que o ferro é ferromagnético, que é bastante lógico, né? Mas para os materiais, sei lá, saber que o magnésio é paramagnético, não sei também. Não precisa ficar gravando os exemplos, ok? Só os conceitos, né? O que é ser ferromagnético, o que é ser paramagnético e o que é ser diamagnético, ok? E para desmagnetizar, galera? Bom, para magnetizar eu tenho que submeter a um campo magnético. E se eu tenho um material magnetizado, eu quero que ele perca essa magnetização. A primeira opção é sentar a porrada nele mesmo. É o choque mecânico, galera. Se tu bater em um ímã, ele perde a magnetização. Sabe aqueles ímãs de geladeira? Tu passa, bate, fica caindo e a mãe fica mó pistola? Então é exatamente esse o motivo de ela ficar mó pistola, galera. Quando cai, não gruda, às vezes não gruda de volta, né? Ou se vai deixando cair, com o tempo ele vai cada vez mais perdendo a magnetização. Porque com o choque mecânico, de fato, galera, tem os domínios magnéticos alinhados, cada vez que vai batendo ali, né, ele vai perdendo essa magnetização. Sempre digo para o pessoal que, logicamente, a gente não vai calcular isso aqui, né? Não sei a proporção nem o tamanho do martelo, a gente só tem que saber aqui a parte de teoria, de que se tu colide, né, se tu bate em um ímã, esse ímã, dependendo das batidas, ele vai aos poucos perdendo essa magnetização. Também com o aquecimento, galera. Então, se tu aquece um ímã, os domínios magnéticos estão alinhados, eles também ganham energia e passam a ficar desalinhados. E uma temperatura, chamada temperatura de Curie, certo? Isso está relacionado com aquela moça, a Marie, né, que ganhou um prêmio Nobel de Química e de Física e tal, acho que você já deve conhecer a história dela. E essa temperatura, galera, é o seguinte, é uma temperatura no qual os materiais perdem as suas propriedades magnéticas. Então, por exemplo, o ferro, essa temperatura, ela é de 700 graus Celsius. Isso significa que é impossível ter um ímã de ferro acima de 700 graus, porque ele perde as propriedades magnéticas, certo? Tu não consegue alinhar os domínios magnéticos acima de 700 graus Celsius, ok? Para o cobalto é 1075. Logicamente não precisa gravar, mas tem que saber que existe uma temperatura no qual os materiais não são mais ímãs, eles perdem a capacidade de se magnetizar. Então, por mais que tu tenha um supercampo magnético, se o ferro estiver acima de 700 graus, pessoal, ele não vira um ímã, né? Ele não se magnetiza. Ok? E eu coloquei aqui finalizando a nossa aula, uma questão da UFSC, eu acho que ela é de 2013, para a gente dar uma finalizada desses conceitos aqui, certo? É uma das questões talvez mais relevantes de campo magnético e tal, dessa parte de ímãs que apareceu aí nos nossos vestibulares. Ela cobra o conteúdo inteiro. Olha só o que ela diz para a gente. A ideia de linhas de campo magnético foi introduzida pelo físico e químico inglês Michael Faraday, para explicar os efeitos e a natureza do campo magnético. Na figura anterior, extraída do artigo Pesquisas Experimentais em Eletricidade, publicado em 1852, Faraday mostra a forma assumida pelas linhas de campo com uso de limalha de ferro, espalhada ao redor de uma barra magnética. Sobre o campo magnético, é correto afirmar que, então, mostrou aqui, galera, o campo magnético em torno de um ímã. O vetor campo em cada ponto é perpendicular à linha de campo magnético que passa por esse ponto. Galera, perpendicular é 90 graus. O vetor ele não forma 90 graus com a linha, ele é tangente, ó, ele segue a linha. Né? Ele vai tangenciando a linha em cada ponto. Então essa aqui não está certa, né? Ela tá falso. Ele
não forma 90 graus, né? Quando fala aqui que é perpendicular, ó, isso aqui está errado. As linhas de campo são contínuas, atravessando a barra magnética, que foi bem que a gente falou lá sobre linhas de indução magnética, né? Elas saem do norte, entram no sul e atravessam a barra, elas são contínuas. As linhas de campo magnético nunca se cruzam, isso vale para qualquer linha de campo, galera. Okay? Uma linha de campo ela não se cruza, ó. Essa representação, até pela figura a gente percebe, né? Elas não podem se cruzar. Por convenção, as linhas de campo saem do sul e entram no norte, galera. Percebam que está ao contrário, né? A nossa convenção é sai do norte e entra no sul. Então, essa 08 ela está falsa. Regiões com menor densidade de linhas próximas indicam campo mais intenso. Galera, menos linhas, campo mais intenso. Falso também, certo? A gente sabe que quanto mais linhas, né? Então, ó, aqui ó, as linhas estão mais juntas, tem mais linhas em uma região de uma certa região. Então, o campo é mais intenso aqui, né? Aqui as linhas estão mais separadas, certo? Então, quanto maior a densidade de linhas, mais intenso é o campo. Quebrar o ímã em forma de barra é uma maneira simples de obter dois polos magnéticos isolados. Essa é a clássica falsa, né, gente? A gente sabe que quando quebra o ímã, cada pedaço continua tendo polo norte e polo sul. Sempre que tiver, né, polos magnéticos isolados, sabe que isso aqui vai estar errado. Então, esse somatório, na verdade, eu acho que ele tá adaptado, né? Porque teria mais uma alternativa falando sobre força magnética. Na verdade, portanto, o nosso somatório aqui é 0,6, né? Então é isso aí, pessoal. Quem quiser anotar os exercícios que eu estou sugerindo desse módulo na apostila de vocês, fiquem à vontade. Ó, o 342 é tão importante que eu digitei ele 2 vezes. Eu não sei, mal eu. Então, 342, 343, 47, 53, 59. Conseguiram anotar? Vou passar aqui. Se quiserem que eu volte, me dê um toque. Agora, eu estou muito perdido nesse zoom aqui, peraí. Volta pro negócio. Ah, tá. Aqui. Deu, voltou. Algum comentário, galera? Alguma dúvida? Tudo bem? Conseguiram entender as coisinhas? Tudo ok? Lourdes, tudo bem, Lourdes? Respondi a todas as dúvidas lá, né? Ô, Maria Eduarda, tudo certo? Lara? Cadê os teus amigos, Lara? Onde é que tá o flamenguista lá? Vou pausar aqui, né, para